Fala galera, beleza? Wagner Nascimento aqui. Bom, amanhã é dia de Copa Huayra e eu fiz um resumão da minha última etapa da Copa Huayra, que foi a primeira etapa que aconteceu em fevereiro. Nessa etapa eu corri em 3 categorias, na categoria de equipes, na Pro e na Sênior. Na Sênior eu ganhei a corrida, fiz a pole, melhor volta e ganhei, então foi uma corrida meio monótona de assistir. Já na Pro e na equipes, teve bastante situações de pista que vocês vão ver aí no vídeo. Bom, então vamos lá, galera. Essa primeira corrida é a corrida da equipes. Você vê que foi uma largada aí na primeira curva até razoavelmente tranquila. Você vê aí que tá todo mundo se encostando, né? E aí começam os enroscos, ó. Na entrada do miolo, já tomo um toque por trás, aí eu dou uma espalhada, ó. E não sei se dá pra perceber aí, mas a pista tava meio molhada, tava meio úmida em alguns pontos dela, porque esse dia choveu durante a madrugada. Como essa corrida foi a primeira da manhã do domingo, então tinha alguns pontos da pista que tava meio úmido. Você vê na entrada do miolo, eu tomo um toque atrás, ó. Saio da pista, né? Um pouco ali, atropelo a zebra ali que não era pra atropelar, ó. Aí fico na parte ali que tá um pouco úmida e o kart escorrega mesmo. E aí eu vou perdendo várias posições. Então aí tá em câmera lenta para vocês analisarem os lances aí. Então aí por enquanto, ó, tomo outro toque aí, vou lá no molhado, ó como a pista tava molhada aí. E aí já era, né? Peguei a parte molhada, o kart escorrega mesmo. Vai saindo. E olha como eu perdi posições, ó. Até minha câmera molhou um pouco, ó. Olha quantas posições eu vou perdendo. E aí não tem jeito, né? Se eu fosse ficar brigando, tentando defender ali, eu ia perder mais ainda posições. Esse karting todo não era tão ruim, era um kart mediano. Tanto que eu optei por não trocar ele, porque quando eu, apesar de largar em 11º, eu olhei os ponteiros, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, e eu tava a 2 décimos dos primeiros colocados. Então eu optei por não trocar de kart. Larguei nessa posição, mas aí eu perdi bastante posição. Bom, aí estabilizou. Eu vou acelerar o vídeo aí que dá pra ver legal, né? Porque daí não acontece mais muita coisa aí. Então eu fico atrás do Nakamura aí. O meu kart, o dele tava bem parecido, o dele tinha um pouquinho menos de motor. Então eu fiquei atrás dele, né? Porque é aquilo. Quando você tem uma corrida de recuperação, o melhor é você não ficar brigando. Então eu fiquei atrás do Nakamura, porque eu sei que é um cara que pilota bem, pilota muito, né? Na verdade. E eu fiquei atrás dele porque eu ia conseguir empurrar ele, né? E aí ele ia abrindo o caminho aí. Então nas vezes que ele ia fazendo as ultrapassagens, eu ia atrás dele junto. Você pode ver, foram várias voltas assim, ó. A gente criou um ritmo aí e ficou várias voltas nessa. O pessoal da frente também, ó, tava andando todo mundo igual, né? Todo mundo no mesmo tempo, virando o mesmo tempo. E aí mais ali pra frente já tinha um outro bolo. Então fui seguindo o trem aí. Aí o Nakamura ultrapassa, ó, eu vou atrás dele, ultrapasso também.
Aí a gente chegou mais em um pessoal aí que tava disputando posição na frente. E é aquilo, né? Quando dois está disputando na frente, quem se dá melhor são os que estão atrás, porque daí pode se aproveitar da situação. Aqui mais uma vez, olha lá, o Nakamura tá se jogando, tá se lançando para ver onde ele consegue ultrapassar. E como o meu kart ele perdia um pouco, meio que ficava esperando, olha lá. Então ele se joga, faz a ultrapassagem, aproveito e vou junto com ele, ó. Olha como ele já abriu um pouco já. Só nessa disputa aí já perdi um pouco de contato com ele. Então eu fico praticamente nessa, ó. Como o kart não desenvolvia tanto, né? Não era um dos melhores kart. Perdi o vácuo. E aí não tem jeito, o tempo diminui mesmo. E aí essa corrida foi assim praticamente, vocês viram que não teve grandes emoções, só no começo mesmo, na largada, né, teve enrosco ali que eu acabei me ferrando, acabei ficando para trás, perdi várias posições, recuperei algumas, mas em resumo foi isso, né, o início, né, as primeiras voltas me deixou fora de disputar qualquer posição mais à frente. Aí o pessoal começou a disputar na frente, ó, e aí eu consegui chegar. É aquilo, o pessoal começa a disputar posição, né, dividir curva. A volta fica mais lenta, como eu tô vindo atrás sem nenhum empecilho na pista, né, sem nada. Eu acabo chegando neles. Aí a gente já está encaminhando para as últimas voltas. E aí quando vai chegando nas últimas voltas, o pessoal que está perto ali, né, que está nesse trenzinho se ajudando, eles começam a disputar também. Então olha lá, como eu cheguei, ó, olha quanta gente apareceu na minha frente, tudo que estava disputando posição. Então só nessa aí eu consigo ganhar mais 2 posições. Então eu larguei em 11º, cheguei a cair para 20º, terminei a corrida em 10º. Agora vamos para a categoria Sênior. Bom, essa corrida foi a corrida dos sonhos, né? Para quem pensa em disputar o campeonato, ganhar o campeonato, ou até mesmo para qualquer piloto, né? Fazer a pole com um kart bom, largar em primeiro, livre de enrosco, sem ninguém, e ir embora. Para quem corre, isso é ótimo, né? O importante nessas corridas é quem ainda não tem tanta experiência, às vezes perde o foco, né? Porque às vezes não tem referência da frente. Então o mais difícil assim nessas corridas é manter todas as voltas iguais. Então ó, eu fiz, completando aqui a primeira volta, como eu já abri já um pouco do pessoal do segundo colocado. E aqui eu vou embora. Não sofri qualquer tipo de ameaça do segundo colocado. O kart estava excelente. Então, aquele kart para fazer a pole, a melhor volta e ganhar a corrida. Foi o que aconteceu aí.
A gente já tá na segunda volta. E ó, não tem ninguém nem perto. A pista já tava mais seca aí já, né? Porque essa já era a segunda bateria do dia. Então os karts que passaram ali nas poças já secaram já. E aí eu vou acelerar o vídeo porque pra quem assiste de fora essa corrida foi meio monótona, já assisti, né? Meio chata. Pra mim foi legal, né? Que tava na pista, então muito bom. Mas pra quem tava de fora não teve emoção nenhuma, né? A não ser pelas outras posições, né? Nas outras posições deve ter tido disputa de posição e tal. Então pra quem tava assistindo de fora, você observou essas disputas, foi legal. Mas pra mim que tava em primeiro, ó, quem tava olhando de fora não tinha graça nenhuma ficar vendo eu andar em primeiro sozinho aí. Pra vocês verem, ó, o tempo inteiro sozinho. Aí vai começar a aparecer uns retardatários. Nessa corrida corriam duas categorias, a Senior, que era a que eu tava participando, e a Light. Então a Senior corria com um colete azul e a Light sem colete nenhum. Aí já estamos chegando no fim da corrida já. Se não me engano, essa é a última volta. Isso, essa é a última volta aí, que tá aparecendo mais um pessoal aí na frente, ó. E a corrida acaba aí. Tranquila essa corrida. Bom, essa é a Pro, é aí que tá toda a bagunça. Então, vamos lá. Mais uma vez aí eu larguei e na entrada do miolo começa, né? Porque tá todo mundo muito junto. Então mais uma vez, ó, tem um pessoal na minha frente. Aí o mineiro é lançado pra cima de mim. Eu vou lá fora na pista. Não tive como desviar, não tem. Se eu olhar pro lado, tem mais 3 karts do meu lado, ó. Eu tomo mais um toque, meu kart ia rodar. E aí eu fico segurando. Sem querer, joguei o amigo ali pra fora. Mas porque ele não tinha controle do kart e minha corrida acabou aí, né? E já era, ó. Eu fui lá fora, fui por trás dos pneus, das barreiras. Olha o tanto de posição que eu perdi. Já tem piloto na grama aí na minha frente, tá vendo? Ao contrário, olha o tanto de piloto, gente. Então observa aí, eu pus até em câmera lenta, olha lá o pessoal ali na frente, ó, já no pneu, já gente na grama, olha. Agora presta atenção nessa parte, gente. Aqui tá praticamente 4 lado a lado e aí tem uma batida ali, o piloto perde a rodinha. Fica ao contrário na pista. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que é normal essas largadas assim, primeira volta assim, muitos pilotos? Essa é a categoria Pro, né? Na Copa Huayra é a categoria que tem pilotos mais experientes, né?
Mas todas as corridas estão sendo assim. A primeira volta, principalmente com o miolo assim, bem fechado, né? O pessoal se lança mesmo, tem muita batida, a gente já fica ali. Esse kart também, apesar de eu ter largado na 13ª posição, era um kart que ele também estava 2 décimos dos ponteiros. E no placar, os 10 primeiros ali, pelo menos até o que estava no placar, eles estavam praticamente todos com o mesmo tempo, diferença de 1 décimo de um para o outro. Esse meu kart estava a 2 décimos dos 5 primeiros colocados, então eu optei por não trocar esse kart. Eu larguei com ele, mas na primeira volta aconteceu aquilo, eu já fui lançado para fora e minha corrida acabou aí, porque no nível de pilotos que tem nessa categoria, dificilmente com um kart que não é tocha, né, que não é o melhor de todos, dificilmente eu ia conseguir buscar e conseguir um pódio aí. Acho que nesse momento eu tô em 28º, 29º, alguma coisa assim. Teve bastante enrosco nessa corrida, a gente tá na 3ª volta e olha quanta gente junta aí, tudo bem próximo, disputando posição. Agora olha esse lance, pessoal, o que vocês acham? Foi o piloto de azul que não viu que o outro já estava por dentro. Foi o piloto de verde e preto que já se lançou muito cedo. O que vocês acham aí dessa disputa? Foi ok? Então aí de novo, ó, o pessoal tudo junto. E aqui acontece algo parecido comigo, olha lá. Já estava por dentro, o piloto veio fechando, eu dei um toque nele e ele jogou o outro cara para fora. Eu confesso que nessa curva aí, ó, você vê que tinha um fiscal bem ali olhando, né, o lance. Eu confesso que eu forcei um pouco, né, e eu até achei que eu tomaria advertência por essa ultrapassagem, mas eu não tomei. Não me deram qualquer tipo de advertência. Então aí a gente fica naquele trenzinho, entra no trenzinho, né, os pilotos aí, né, disputando posições, aí vira aquele trenzinho, então acelerar um pouco o vídeo. E aí vai ter um outro lance, galera, com o Davi, que é esse kart na minha frente, macacão vermelho. Do Davi e do César, que foi até engraçado porque quem me deu bem foi eu, olha lá, o Davi tava com um kart muito bom de motor, ele pôs por dentro, o César fechou tudo que deu, os dois ficaram emparelhados, eu antecipei a freada porque eu sabia que os dois iam espalhar, e aí eu dei um passão nos dois. É aquilo, né, em disputa de dois, quem tá atrás é o que se dá melhor. Então eu vou acelerar o vídeo de novo, daí já não acontece mais muita coisa, né? Eu fico naquela ali, acho que aí eu tava em 25º e foi o que deu nessa corrida aí. Não deu pra fazer nada além disso. Mais uma vez, ó, pra vocês verem, o Nakamura tá na minha frente. Ele também ficou enroscado ali na largada, perdeu várias posições. Então parece até repetição da corrida de equipes, né, que eu fiquei atrás dele. Só que ele tava um pouco mais à distância. Então não teve, a partir daí, né, pra mim, não teve mais emoção nenhuma essa corrida, né. E aí a gente, nessas corridas assim, que você já fica logo na primeira volta, né? Já perde a chance de disputar logo na primeira volta.
Aí já liga uma outra chavinha na cabeça que é o quê? Vou treinar. Vou aproveitar essa corrida para treinar. O que aconteceu? Aí a gente já tá chegando no fim, né? E é isso, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam das disputas. Curte, compartilha. Valeu, galera. Até a próxima.